A partir de agora. Entra no campo do seu rádio, a mais descolada equipe esportiva de estudantes universitários. Você passa a ouvir aqui na Rádio Facop, O Mundo é Bola. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura hoje. Brasil! O Mundo é Bola. Olá, meu amigo ouvinte da Rádio Facop. Sou o Reinaldo Deltrejo, está no ar o Mundo é Bola. Vamos aos destaques dessa edição. Bruno Lins consegue 3 medalhas no Troféu Brasil e alcança índice para o Pan-Americano do ano que vem. Facop é eliminada nas semifinais do Intercalouros na modalidade campo. Prudente Coronéis é suspenso por 3 anos da primeira divisão pela Federação Paulista de Futebol Americano. Terminou a primeira fase do amador da primeira divisão em Presidente Prudente. Bicampeão Real Madrid é rebaixado. Tenho aqui a presença de Guilherme Marinho e Eduardo Maduro. Olá, Maduro, tudo bem? Beleza, Reinaldo, é uma honra estar aqui mais uma vez no Mundo é Bola. E Marinho estreia nos comentários. Olá, Marinho, qual a sua expectativa para esse programa? São as melhores possíveis. Olá, Reinaldo, olá para você ligado no Mundo é Bola. Tamo aí, vamos em frente. O atleta Bruno Lins, que treina em Prudente, conseguiu ganhar 3 medalhas, uma de ouro e 2 de prata. Paulo Taroco traz mais informações. O velocista Bruno Lins, da equipe prudentina de atletismo FCT, trouxe para casa uma medalha de ouro e 2 de prata. Méritos conquistados nesse último fim de semana, em São Bernardo do Campo, durante o Troféu Brasil de Atletismo. Lins foi ouro na prova dos 100 metros e prata no revezamento 4x100, ao lado de Jackson Silva, Rodrigo Nascimento e Carlos Pio. A outra medalha de prata veio nos 200 metros, prova vencida por Aldemir da Silva. Ambos atingiram o índice para o Pan de Julho em Toronto, Mundial de Pequim em agosto e Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. Enquanto no revezamento 4x100, Lins já havia reservado sua vaga para essas importantes competições, juntamente com Vitor dos Santos, Aldemir da Silva e Jorge Vides, através do 4º lugar obtido no Mundial das Bahamas no começo desse mês. Bruno Lins contou para os amigos do Mundo é Bola como o Troféu Brasil auxilia na preparação para as grandes competições. O nosso evento mais forte a nível nacional. Os nossos melhores atletas estão presentes. Isso motiva muito saber que você vai estar correndo entre os melhores. E ajuda como uma preparação para o Pan-Americano, Mundial, sem dúvida alguma, porque é uma competição de nível forte, como eu já disse. E ali todos têm que, de certa forma, assim, garantir a sua vaga, correr bem, porque dificilmente em outro momento conseguirá atingir, as metas. Ainda segundo Lins, um processo de renovação, motivação e dedicação caracterizam o perfil da equipe brasileira de atletismo, o que dá a perspectiva de bons resultados no decorrer desses próximos campeonatos. Paulo César Taroco para o Mundo é Bola. Após 5 anos do escândalo do doping prudentino, uma equipe de atletismo da cidade voltou a brilhar. Guilherme Marinho, como você acha que será o cenário do atletismo em Prudente após essa conquista no Troféu Brasil? Eu acho que tem tudo para se reerguer, porque Prudente há anos atrás estava no topo do atletismo brasileiro, com muitos atletas. Hoje só o Bruno Lins e tem mais alguns poucos atletas com destaque no Brasil, mas tem tudo para voltar a ser grande, voltar a crescer, Prudente ser a casa do atletismo brasileiro. E Marinho, em 2000 o Claudinei Quirino foi medalhista olímpico. Será que o Bruno Lins consegue representar Prudente da forma que o Claudinei um dia representou? Eu acho que através da grande dedicação ele pode sim conseguir bons resultados nas Olimpíadas de 2016, ano que vem no Rio de Janeiro. E a Facop não conseguiu ir para a final do Intercalouros de Campo. Gabriel Lanza fala como foi a partida. Na quinta-feira, o time da Facop foi derrotado por 5-1 pela FEP e deu adeus ao sonho do título do Intercalouros. A equipe que havia vencido o curso de Direito por 7-3 não teve o mesmo desempenho na semifinal. Com 4 expulsões e falhas individuais, os futuros comunicadores foram tomados pelo nervosismo.
Após sair vencendo a partida por 1-0, a equipe levou 5 gols e perdeu a vaga para a partida final, que será realizada contra o curso de administração na terça-feira às 7 horas da noite. Os 4 atletas expulsos pela FACOP pegaram um jogo de suspensão cada, não podendo atuar em uma partida caso venham a participar do Inter Calouros. Gabriel Lanza para O Mundo é Bola. Terceira semifinal seguida no futebol de campo. Eduardo, o que falta para a FACOP chegar a mais uma final? Lembrando que chegou em 2008 na quadra e foi vice. Um treinador, na verdade. Nosso time, tanto no campo quanto no futsal, ele não possui, né, essa peça fundamental para organização e treinamento, na verdade, de jogadas. É algo que falta muito à FACOP nessas fases derradeiras das competições. Mas eu acredito que para esses intercursos, com uma condição um pouco melhor, com os calouros aí apresentando bom desempenho já no Intercalouros, um ou outro podendo integrar aí a equipe principal do nosso curso, a gente consiga chegar na final, quem sabe, e até vencer. Mas Maduro, você fala em treinador, mas se não ter a participação efetiva dos atletas, não tem rendimento. A gente sabe que nos treinamentos e também jogos que aconteceram ano passado e vem acontecendo com mais escassez esse ano, os atletas não comparecem todos. Você acha que isso também tem um peso importante para o desempenho da FACOP não ser tão alto? É um fator determinante, sim. Só que isso pode ser mudado no caso de um treinador assumir aí essa responsabilidade, pelo menos na minha opinião. Até porque ninguém vai jogar se não mostrar um bom desempenho nos treinamentos que forem marcados, né? E é também importante marcar treinos em horários diferentes na semana, até para favorecer também quem mora fora, né, de Prudente. Pode ser que tenha mais dificuldade para ficar aqui depois da aula, por exemplo, ou então tenha dificuldade para vir aqui no sábado. Então acredito que isso aí também tem que ser trabalhado. Beleza. 3 anos de suspensão. Esse foi o gancho que o Prudente Coronéis levou da Federação Paulista de Futebol Americano. Lucas Fernandes traz a matéria sobre esse escândalo. No último dia 11 de maio, a Federação de Futebol Americano de São Paulo, a FEFASP, divulgou em nota oficial que o time Presidente Prudente Coronéis atuou em alguns jogos da 4ª Copa São Paulo de Futebol Americano com atletas irregulares. O fato ocorreu após a federação apurar que diversos atletas da equipe atuaram sem as devidas documentações e também com alguns atletas não inscritos. A federação aplicou WO nos jogos em que os atletas foram escalados. O time do Coronéis não apresentou sua defesa sobre o caso e abandonou a competição. Com isso, a federação aplicou uma punição de 3 anos de suspensão e uma multa de R$ 2.200 ao time. Lucas Fernandes para O Mundo é Bola. Nosso repórter Lucas Fernandes tentou entrar em contato com o pessoal do Coronéis, mas não obteve sucesso. Então fica difícil mostrar o outro lado da história. Marinho, como essa história prejudica o desenvolvimento do futebol americano em Prudente? É complicado porque envolve patrocinador que gastou muito dinheiro investindo nesses atletas, né? Era um sonho Prudente ter um time disputando o futebol americano que tanto cresceu no Brasil, né? Hoje o cenário do futebol americano é um cenário muito vasto, muito extenso. Eu tenho informação também que assumiu uma nova diretoria no Coronéis e a antiga não quis dar explicação nenhuma, não quer falar nada, e a nova não vai se pronunciar até que o caso seja totalmente apurado, que eles saibam as causas, o que devidamente aconteceu. Nem o pessoal do Coronéis, nem os atletas sabem realmente o que aconteceu, então é complicado você falar. Agora, nesse momento, é fácil criticar, mas tem que ser realmente apurado o que de fato houve. Mas sem ter o outro lado, sem o outro lado se pronunciar, fica difícil. Se o Coronéis não assumir o erro, não falar o que aconteceu, não dá para ter outro lado. Então, até onde a gente sabe, Marinho, a Federação Paulista de Futebol Americano tá certo, porque o Coronéis não se pronunciou a respeito, não é verdade? O fato deles terem ficado calados, estão calados, né? Não respondeu as nossas mensagens, os nossos contatos. A gente começa a pensar que realmente o Coronéis é o real culpado dessa história toda. E acabou a primeira fase do Amadorzão de Prudente. Karime fez uma matéria geral sobre o fim da primeira fase da competição. Olá, galera do Mundo é Bom. O time do Stand-Up Futebol Clube ganhou de 5-2 do Real Madrid Futebol Clube. O jogo aconteceu no Jardim Brasília. Unidos do Cambuci venceu o América Sabará por 1-0.
No Santa Filomena, a equipe do Águia do Humberto Salvador goleou o Operário Futebol Clube por 4-1. No campo do Santa Paula, o Vasco Ana Jacinta ganhou do Reginense Futebol Clube por 6-1. No Jardim Regina, o Santa Fé superou o Vila Furquim por 3-0. O Embaixador Futebol Clube derrotou a Academia de Craques Grupo por 3-1 no campo da Vila Ite. Com o término da última rodada, foram classificados para a fase quartas de final pelo Grupo A, Águia do Humberto Salvador, com 14 pontos, Unidos do Cambuci com 12, Operário Futebol Clube com 11 e o Vila Furquim Futebol Clube com 7. No Grupo B, passaram de fase o Estande UP com 16 pontos, Embaixador com 12, Associação Atlética 4 Bairros com 11 e o Vasco Ana Jacinta com 9. As quartas de final acontecem no domingo 24. As próximas partidas serão entre Vila Furquim e Estande UP. No campo do Rio 400, o Operário Futebol Clube vai enfrentar o Embaixador. Em Santa Paula, a Associação Atlética 4 Bairros encara o Unidos do Cambuci. E o Vasco Ana Jacinta irá jogar com o Águia do Humberto Salvador. O gerente do Vasco Ana Jacinta, Cláudio Alberto Souza, 43, mais conhecido como Claudião do Vasco, deu entrevista para nós do Mundo é Bola. Ele conta que ficou surpreso com o rebaixamento do Real Madrid. O Real montou um bom time, mas a bola não entrou. O campeonato desse ano está sendo o mais disputado de todos os tempos, afirma. Ele fala sobre a equipe do Vasco, que nos últimos 13 anos já disputou 10 finais. Karime Vilela para o Mundo é Bola. Entre os destaques das quartas de final do Amador de Prudente está a reedição da final do ano passado, entre Operário e Embaixador. E o Grêmio Prudente ganhou do Noroeste de 3-2 no Prudentão. Pela primeira vez, teve uma vitória em casa. Mainara Escrepante traz informações sobre o jogo. Na tarde de sábado, dia 16 de maio, foi realizado o jogo entre o Grêmio Prudente e Noroeste no Prudentão. Nessa quinta rodada, o time do Oeste Paulista venceu por 3-2 e conquistou sua quarta vitória na competição. Os gols dos donos da casa foram marcados pelos atacantes Du e Eliel e pelo lateral Igor Carvalho. E pelos visitantes foram os homens de frente Giovani e Igor. Com esse resultado, o time prudentino continua invicto na segunda colocação do Grupo 1 com 13 pontos. E o Noroeste soma sua terceira derrota em 5 jogos. Mainara Escrepante para o Mundo é Bola. Agora, pulando para a Champions League, Guilherme Marinho, Juventus versus Barcelona. O que você tem a dizer a respeito desse confronto? Vai ser um belo jogo, uma bela partida. Eu trouxe alguns dados aqui da Juventus. A Juventus marcou 16 gols na Liga dos Campeões até agora, sofreu 7, saldo 9. Os adversários no mata-mata das oitavas em diante. Nas oitavas pegou o Borussia, nas quartas o Mônaco e na semi o Real Madrid. O Barcelona marcou 28 gols, o tridente, Messi, Neymar e Suárez. Sofreu 9 gols, saldo 19. Os adversários do mata-mata do Barcelona nas oitavas pegou o Manchester City, PSG nas quartas e o Bayern de Munique, aquele jogão, na semifinal. Agora falando de Libertadores, o São Paulo caiu contra o Cruzeiro com a despedida amarga de Rogério Ceni na Libertadores da América. Eduardo, o que faltou para o São Paulo passar de fase? Olha, Reinaldo, o primeiro jogo do São Paulo foi excelente contra o Cruzeiro, mas no segundo, o que jogou de bem no primeiro foi muito mal, né? Não conseguiu neutralizar as jogadas de ataque do Cruzeiro, que chegava com facilidade, principalmente pelo setor do lateral esquerdo do Reinaldo, né? Mas ainda assim conseguiu manter o placar de 1-0, que já havia sido feito pelo próprio São Paulo no Morumbi, e levou para a disputa de pênaltis, né? Daí um pouco de treino, acredito que faltou, né? Porque o próprio Rogério Ceni fez 2 defesas, certo? Ele fez o primeiro gol, defendeu o do Damião. Na sequência o Ganso fez também, só que aí veio o Souza, numa total falta de preparo, isolou a bola. Eu imagino que um jogador numa situação dessa, por mais, pelo salário que ele ganha, pelo tempo que ele treina, ele deveria pelo menos acertar o gol, sabe? Mas é claro que não dá pra ficar crucificando o cara só porque ele fez isso, né? Um pênalti não pode crucificar, não pode acabar com a carreira de jogador.
Tanto ele como o próprio Lucão também, que não bateu bem, e o Luiz Fabiano, que é um centroavante goleador consagrado e não consegue bater pênalti. E o Corinthians caiu nas oitavas de final, assim como em 2013. Marinho, como o primeiro jogo prejudicou o desempenho do Corinthians em casa, na Libertadores na semana passada? Realmente o Corinthians foi apático no primeiro jogo. Faz tempo que o Corinthians não joga bem, viu? Faz mais ou menos uns 10 jogos que eu venho analisando o futebol desempenhado pela equipe em campo, e você realmente enxerga um Corinthians abaixo daquele Corinthians que se apresentou no começo do ano. O jogo contra o Guarani no Paraguai foi um jogo que a gente viu no semblante dos jogadores aquela má vontade. O que ocasionou isso também os salários atrasados. O Corinthians está há 7 meses sem salários atrasados. Hoje eu fiquei sabendo da informação que quitou pelo menos 2 meses desses 7 meses. Os jogadores que recebem menos, ainda falta quitar essa parte de salário. A falha do Cássio também foi um fator principal para o Corinthians no segundo jogo. Não conseguiu o resultado. Foi para o segundo jogo precisando fazer pelo menos 3 gols, e aí complicou. Aí a situação ficou difícil para o Corinthians e o Corinthians acabou sendo eliminado. E o Boca Juniors foi eliminado na Libertadores por ordem da Conmebol, por causa de toda aquela turbulência no jogo na Argentina, no La Bombonera. Voltando ao episódio de Oruro em 2013, Eduardo Maduro, para a Conmebol, um spray de pimenta é mais violento do que uma vida? Essa falta de critério se deu pelo fato da diretoria também, da Conmebol, sofrer alterações desse episódio de lá pra cá, né? Claro que você não pode descartar um episódio que aconteceu com o garoto Kevin Espada, que acabou morrendo, né, nessa ocasião, e falar que foi menos importante ou pior ou menos violento do que o caso com os sprays, né, de pimenta. Mas por conta dessa falta de postura da diretoria antiga, né, imagino que a atual queira dar uma padronizada, queira mostrar que agora a Conmebol vai ter uma atitude diferente para coibir esses atos de violência, principalmente do parte do torcedor, né, que também acontece muito na Libertadores. A gente sabe, a polícia tem sempre que estar atenta em todos os jogos, quando uma equipe, por exemplo, a Argentina vem jogar aqui, ou então uma brasileira vai jogar na Argentina, ou então chilenos, uruguaios, esses que têm uma característica um pouco mais de jogar firme, né, com um estilo de jogo um pouco mais bruto, vamos dizer assim. Claro que há as exceções também, existem exceções, só que a gente sabe que o trabalho da polícia é sempre necessário nessas ocasiões. Beleza, Maduro. Obrigado pelos seus comentários aqui. Eu que agradeço, Reinaldo. É um grande prazer estar aqui com você, ouvinte. Obrigado, Marinho, pela sua estreia aqui nos comentários do Mundo é Bola. Valeu, Reinaldo. Um pouco nervoso, né? Eu acho que é normal, natural acontecer isso. Mas nos próximos programas estaremos aí. Bom, galera, esse foi o Mundo é Bola. A apresentação foi minha, Reinaldo Deltrejo. Comentários de Eduardo Maduro e Guilherme Marinho. Reportagem, Mainara Escrepante, Karime Vilela, Lucas Fernandes e Paulo Taroco. Edição eletrônica de Gesley Almeida e orientação de Homero Ferreira. Valeu, galera, e até a próxima. O Mundo é Bola, o noticiário esportivo que acaba de deixar você bem informado, aqui na Rádio Facop. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio-campo é o lugar dos craques que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante é uma partida de futebol. Brasil! O Mundo é Bola! O Mundo é Bola! Bola! Bola!